E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem presentes. Então agora vou pegar meu fone aqui para a gente ficar mais conectado. Vamos ver se dá certo aqui. Muito bem. Pessoal que está entrando aí, boa noite. A gente está transmitindo via YouTube também. Então, para quem está chegando, se de repente me verem olhando para uma câmera ou para outra, talvez no YouTube vocês vão vendo olhando mais para a esquerda, no Instagram olhando mais para a direita, mas, enfim, vou tentar fazer da melhor forma possível aqui, tá? Para passar o conteúdo de forma muito bacana aí para vocês. Pedrão, Rúbia, Aninha, João, Fonseca, o outro Rafael aí presente, que bacana, todos aí, a Lu entrou também. Vamos já começar. Bom, se eu não fizer isso, não sou eu, então já logo nesse começo eu falo muito de trazer a nossa atenção para o agora, né? Quando a gente está no agora, a gente consegue absorver muito mais informação, consegue se sentir melhor, né? Consegue observar as pessoas melhor, consegue julgar menos, né? E já que vocês separaram esse tempo aqui para a gente ficar juntos, né? Quanto mais no agora estivermos, melhor, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês? Nesse momento, antes de a gente começar a live, fazer uma respiração rápida e talvez no meio da live eu vou lembrar vocês de fazer isso, que é uma forma de a gente se fortalecer e voltar para agora. Nossa mente, ela distrai muito, né? Então, vamos fazer uma respiração rápida, rápida no sentido de pouco tempo, né? Inspirando pelo nariz, soltando pela boca, expirando pelo nariz, soltando pela boca. E conforme você vai inspirando, vai prestando atenção no ar entrando, no ar saindo. Né? E conforme você vai inspirando e expirando, vai agradecendo mentalmente. Agradece a sua saúde, agradece a sua casa, agradece esse momento que você está separando para você. Agradece esse agora que você está se conectando aqui comigo e com as pessoas que estão presentes, as pessoas depois que vão receber esse conteúdo. Se conecta com esse momento, agradece esse momento e esteja aberto, com a mente aberta, para a gente trocar aqui e aprender. Tá certo? Bom, eu vou ficar de olho aqui nos comentários. Tem um pessoal me ajudando aí, Mal e Li, obrigado. Uma bênção aí a gente ter cruzado os nossos caminhos. Vocês sabem da minha vontade, do meu propósito de levar conhecimento. Então a gente acaba sempre arrumando um tempinho a mais, seja no final de semana, seja à noite, para dividir e compartilhar conhecimento. E vocês podem me ajudar nessa também, de repente, se eu não prestar atenção aqui, porque quando eu, às vezes, aperto o botão aqui, eu não paro de falar, mas vamos lá. Antes de começar, de fato, né, a explorar o tema da noite, eu quero me apresentar. Né? Eu sou o Bruno Guerreiro. Né? Antes de qualquer título, eu quero dizer que eu me sinto e eu me enxergo, né, como um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Eu adoro essa frase, virou um mantra para mim. Né? Eu passei a acreditar e viver muito a vida como uma jornada e não como um destino. Né? Ao longo desses últimos, basicamente 4 anos, 3, 4 anos, eu vim estudando muito e colocando muita coisa em prática na minha vida. Né? Mas já que a gente gosta de se apresentar com títulos, né, eu também me apresento como um ativista quântico, né, palestrante e especialista em EFT. Em inglês, quer dizer Emotional Freedom Technique, traduzindo para o português, é uma técnica de libertação emocional que cuida especialmente do nosso corpo energético. Né? E o meu propósito aqui é te ajudar a encontrar respostas dentro de você
para você desenvolver mais saúde, mais felicidade e abundância para a sua vida. Tá? Boa noite aí para quem está chegando, Vivi, Leslie, bem-vindos aí, tá? Antes de entrar no tema da live, de fato, né, eu quero contar rapidamente para vocês sobre algumas coisas que eu vim mudando na minha vida nesses últimos 3, 4 anos. Né? E eu gosto de separar essas mudanças que eu fiz, né, e venho fazendo em 3 grandes grupos, né, em 3 caixinhas, como eu gosto de falar. Saúde, felicidade e abundância, riqueza, chame como quiser. Né? Basicamente, eu acredito que muita gente, eu tenho escutado muito isso, né, procura atingir objetivos, né, e querem fazer mudanças nessas áreas. Né? Então, por isso, para facilitar aqui a conversa, eu separei nesses 3 temas e vocês vão me escutar muito, né, falar sobre desenvolver mais saúde, desenvolver mais felicidade, mais abundância. A gente vai destrinchando aos poucos e vocês vão tomar mais conhecimento do que eu estou querendo dizer. Tá? Mas vamos lá, o início de toda essa mudança, ou de todas as mudanças que eu venho fazendo, começou lá no final de 2018, quando um chefe que eu tive nos canais Fox, a Aninha está aí, pode comprovar isso, né? Eu sou do mercado publicitário, eu desenvolvi minha carreira e continuo desenvolvendo minha carreira no mercado. Esse chefe falou para a equipe assim, galera, e aí cada um entendeu de um jeito, né? Mas eu entendi o seguinte, ele falou assim, tira um tempo para vocês, tá? Uma tarde, um dos dias da semana, separa uma tarde para vocês se planejarem, se organizarem, se conectarem, para vocês resolverem tudo que vocês precisam resolver, agenda, médico, qualquer coisa que vocês acreditem ser importante. Para ser sincero, na hora eu achei aquilo um pouco estranho, né, mas ao mesmo tempo eu me senti desafiado de certa forma. Né? Eu sempre gostei de desafios, então logo eu comecei a fazer o que o meu chefe havia orientado que nós fizéssemos. Né? Até compartilhei isso com o time, incentivei que as pessoas fizessem. E aí o que eu fiz, né, na minha parte, eu bloqueei todas as segundas-feiras à tarde, né, do mês de outubro daquele ano, quando eu comecei esse exercício. E, para falar a verdade, antes disso, eu jamais tinha separado um tempo para mim. Né? Eu não fazia ideia do que isso poderia gerar, né? O que poderia acontecer se eu fizesse isso. E eu vou ser bem sincero, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, isso foi decisivo para eu estar aqui hoje, inclusive, falando com vocês. Né? Mas como assim, Bruno? Você tirou um tempo para fazer o quê, né? O que você fez? Bom, o primeiro dia foi basicamente estranho. Eu posso assumir isso para vocês, porque eu não sabia o que fazer. Né? Eu comecei a organizar minha agenda, a marcar coisas que eu precisava resolver, né, há um tempo, tipo médico, dentista, e claro, fazer as coisas do trabalho, né, prospectar clientes, responder e-mails pendentes, aquelas estrelinhas que você vai deixando nos e-mails ali, tinha vários parados, falar com o time, enfim, fazer coisas do dia a dia do trabalho. Né, fazia tempo que eu não lia livros, por exemplo, né, meu pai sempre dizia para eu ler, né, leia livros, leia revistas, eu até lia. Ao longo da minha vida eu fui lendo, mas era tipo um livro por ano, 2 livros por ano no máximo, eu sequer concluía a leitura de um ou outro livro. Né? E aí eu comecei a pesquisar livros para ler, cursos para fazer, eu passei a organizar mais a minha agenda para fazer mais exercícios físicos, eu passei a selecionar podcasts bacanas de autoconhecimento, eu gostei muito do livro, do podcast, escuto até hoje, quase que eu escutei todo ele, do Bruce Lee, que na verdade é a filha dele, a sobrinha dele que fazem, né, um podcast em inglês, para quem tem um inglês um pouquinho treinado aí vale a pena, porque o conteúdo é maravilhoso. Né? Comecei a separar também uns cursos que eu passei a achar interessante fazer, de ativismo quântico, de practitioner de EFT, né, de libertação de paradigmas, um curso maravilhoso que eu pesquisei e depois vim a fazer com Bob Proctor lá em Los Angeles, fui até Los Angeles para fazer. Eu passei a entrar, de fato, em contato comigo, né, coisa que eu nunca tinha feito antes. E foi realmente estranho. Né? Eu passei a querer entender os meus incômodos, minhas aflições, né, porque até então, como eu falo, eu estava no automático, né? Eu vivia no piloto automático, eu não tinha noção de que muitas coisas me incomodavam. Aí eu passei a enxergar mais nitidamente e também a sentir, né, que eu queria, por exemplo, ser um pai melhor, né? Mas até então isso era só uma ideia. Né? Eu não conseguia colocar em prática, eu não sabia bem ao certo o que eu tinha que fazer para isso acontecer. Né? Eu queria ser um marido melhor, mas eu também não fazia ideia de por onde começar, o que fazer. Eu queria ajudar
mais as pessoas do meu trabalho, e eu sentia que eu não tinha mais o que fazer. A sensação é que parecia que eu já tinha feito de tudo, né? E esse passo de olhar para dentro, né, de olhar para mim, foi extremamente importante, né? Eu comecei a entender que tomar consciência da minha situação atual era o primeiro passo para eu aceitar e tentar mudar as coisas, né? O que o Rafael está falando aqui, não vou conseguir assistir tudo, pegar o conteúdo amanhã durante o dia, ficar tranquilo. Acho que o time aí, a equipe, Mauli, depois a gente vê um jeito de salvar, vou postar, fica tranquilo. Rafael, prazer ter você aqui nesse tempinho. Tem live pra caramba, dá com pau aí, a agenda tá divulgada, semana inteira estaremos juntos, e para as próximas 2, 3 semanas vamos estar juntos aí com temas diferentes. Enfim, foram 4 segundas-feiras seguidas no mês de outubro de 2018, depois eu comecei a acordar mais cedo e usar um tempo à noite também, todos os dias, para continuar olhando para mim, se dedicando a mim mesmo, né? Coisa que de certa forma eu nunca tinha feito antes. Como eu já falei, eu vivia no automático, e eu vou ser sincero, vou reforçar, não foi fácil, no começo foi difícil, eu não sabia bem o que fazer com aquele tempo que eu tinha separado para mim, né? Era algo super novo, né? Eu nunca tinha tido esse hábito antes. Eu tive que começar do zero a aprender a olhar para mim, de fato, olha que interessante, a merecer aquele tempo para mim, né? Que eu tinha separado para mim. Mas depois daquelas 4 segundas-feiras, eu decidi, algo falou mais alto aqui dentro de mim, eu decidi que eu não pararia mais de olhar para dentro, de falar comigo mesmo, de me conhecer, de fazer o que eu chamo de inside myself, tá? Claro que eu já falei, não foi fácil, né? Não foi tão fácil assim, e não porque tem que ser difícil, veja bem, isso é interessante, mas sim porque eu não sabia direito como fazer, né? Meus paradigmas, a gente vai falar disso mais para frente, outro dia, meus paradigmas estavam ali no meu subconsciente vibrando e jogando contra mim. Eu sofri pra caramba. Primeiro que, como eu falei, eu estava no automático, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, sofrendo, eu não tinha noção desse sofrimento, e depois eu fui perceber que, de fato, a coisa estava feia pro meu lado, né? Mas no automático era difícil perceber isso. E aí, quando eu passei a separar um tempo para mim, quando eu comecei a exercitar isso, aí imagina o que eu escutei de coisa, né, de pessoas próximas. Pô, Bruno, você está sendo egoísta, você está fazendo as coisas somente para você e por você, né? Para com essa coisa aí de ficar lendo livro, de meditar, tá parecendo um Buda, né? Tem até um tio próximo meu que falou assim, poxa, cara, tem a sensação que eu vou ligar no canal off na televisão e eu vou ver você meditando no topo de uma montanha, cara. Veja, a minha vida sempre foi boa, assim, eu não tenho o que reclamar, eu sempre tive um bom emprego, família com saúde, amigos, claro que problemas normais, né, como todo mundo tem, eu sempre tive, mas, assim, não tinha o que reclamar, né, a não ser pelo fato de ter um vazio dentro de mim todos os dias, quando eu acordava e quando eu ia dormir, né. No começo é difícil saber o que fazer, né, como fazer, mas tinha gente que falava assim para mim, nossa, Bruno, que bacana, cara, você tá tendo um tempo para fazer coisas diferentes, né, você tá se dedicando pra caramba para você. Essas pessoas não tinham noção de como era difícil enfrentar as coisas que eu escutava, né? E ao mesmo tempo traçar um caminho novo, me conhecer, estudar sobre assuntos que eu não estava acostumado, né? Mas apesar de todas essas coisas difíceis aí, né, de falta de incentivo, tomei tijolada pra caramba de pessoas próximas, eu me conhecia, né? Eu sabia que quando eu de fato começo algo, eu vou até o final, né? Ainda que eu estivesse errado, um bom taurino como eu sou, touro com ascendente em touro, então imagina que eu sou teimoso pra caramba, eu não desisto fácil, eu posso bater a cabeça, eu posso sangrar, mas eu continuo, né? E na verdade, naquele momento eu não tinha noção do quanto isso seria bom para mim, foi, está sendo e continuará sendo, né? Eu comecei a perceber que tudo que eu estudava, o que eu passei a acreditar, com certa resiliência, com certa persistência, começou a dar resultado, né? Então, tal que alguns exemplos para vocês, como um bom taurino, né, eu sempre quis ter um corpo bonito, né, mas eu vivia no efeito sanfona, né, e aos poucos eu fui desenvolvendo mais saúde, eu perdi 20 quilos ao longo dos últimos 3 anos, né, e hoje eu cuido não somente do meu corpo físico, mas também do meu corpo energético, do meu corpo mental, do meu corpo espiritual, né? Eu não fazia noção que tinha mais que um corpo. Poxa, eu sou taurino, né? Tudo que é material eu sou ligado,
né? Eu só enxergava o que, quando eu olhava no espelho ali, eu me via, basicamente era isso, né? Por exemplo, eu queria, mas eu não sabia como melhorar meus relacionamentos, né? Eu dei o exemplo do meu filho, da minha mulher, né? Mas aos poucos eu fui colocando em prática tudo que eu fui aprendendo, né? Ferramentas que eu passei a usar no meu dia a dia. E aí eu comecei a perceber que a comunicação passou a fluir melhor, né? Com meu filho, com a minha esposa, principalmente, com ambos, né? Hoje eles falam que preferem muito mais o Bruno de hoje do que o Bruno de antes. Eles dizem que eu sou mais calmo, né, que eu passo uma paz interior para eles. Eu aprendi a escutar mais, né, que dou bons conselhos, não só minha mulher e meu filho, mas minha mãe, minha irmã também, as pessoas mais próximas começam a dar esse feedback, né, que eu ajudo muito, que eu estou ajudando muito eles a aprenderem coisas novas, né? Fato é que eu passei a sentir isso de verdade, né? Uma felicidade muito grande dentro de mim, aquele vazio que eu sentia antes, ele não está mais aqui dentro, né? Eu tô preenchido, eu me sinto preenchido e eu sinto que eu continuo me preenchendo todos os dias, né? Para e pensa um pouco comigo, né? Se você sente um vazio aí dentro de você, como eu sentia, né? Imagina só que gostoso você acordar e se sentir bem, se sentir preenchido, feliz, né? Claro que desafios, dificuldades sempre vão surgir em nossas vidas, né? Mas ter essa tranquilidade interna, né? Essa paz ajuda demais a seguirmos a nossa jornada, né? E aproveitarmos todos os agoras que pudermos, como eu costumo falar, né? Outra coisa que eu entendo estar conectado com a minha felicidade é a questão de propósito de vida, né? Ao longo da minha jornada Inside Myself, como eu gosto de chamar, eu encontrei meu propósito de vida, né? Antes eu sequer sabia que isso podia existir, né? Quando eu passei a conhecer essa possibilidade, basicamente eu desacreditei, né? Como assim, propósito de vida? Que eu comecei a tomar consciência disso, mas algo dentro de mim falou mais alto e aí eu comecei em busca, né, desse tal de propósito de vida e de fato eu encontrei, né? Eu continuo me desenvolvendo nele, por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês, né? Eu sei que isso também me ajuda demais a me sentir preenchido. Eu continuo tendo os meus objetivos financeiros, tá certo? Meu propósito não me impede de continuar trabalhando, né, fazendo outras atividades, pelo contrário, eu desenvolvo cada dia que passa ainda mais meu propósito, me sinto cada vez mais preenchido e forte para seguir na minha jornada, né? Bom, falei aqui como eu comecei a desenvolver mais saúde, mais felicidade, né? Questão de relacionamento, propósito de vida. Eu não poderia deixar de comentar algo que mexe muito com as pessoas também e que começou a acontecer comigo no sentido de desenvolver mais abundância, né? A verdade é que antes eu sequer pensava que eu poderia ter mais que uma fonte de renda. Isso não passava na minha cabeça, eu não tinha esse mindset, né? Eu escutava as pessoas falarem, né, que diversificavam o investimento, que tinham múltiplas fontes de renda, né? Em inglês tem um termo que eu gosto de falar que é multiple sources of income. É bonito esse nome, né? Múltiplas fontes de renda. E meus paradigmas estavam ali no meu subconsciente vibrando contra essa informação, né? E aos poucos eu fui aceitando essa ideia e eu passei a me enxergar nela, né? Hoje eu continuo o meu trabalho, né, e fonte de renda principal, que é estar como head de vendas da CNN Brasil, né? Eu sigo carreira no mercado publicitário, mas eu passei ao longo desses últimos 4 anos a de fato ampliar minhas fontes de renda, né? Então, aluguel, ações, investimentos em startups, cursos, palestras, criptomoeda, enfim, algumas oportunidades que apareceram, continuam aparecendo, eu tenho certeza que vão continuar aparecendo, né? Às vezes já chegou a acontecer isso, eu não estava nem conectado com isso, mas eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, me chamaram no LinkedIn e me convidaram para participar de uma entrevista sobre o mercado publicitário para uma empresa que vinha aqui para o Brasil investir, né, na América Latina, investir no Brasil, e eu fiquei lá 1 hora respondendo perguntas e ganhei $300. Poxa, hoje é o dólar a 6, é quase R$2.000 em 1 hora, né? Então esse tipo de coisa jamais passou na minha mente, mas quando eu passei de fato a colocar em prática muito do que eu quero dividir com vocês nesses dias, o horizonte de fato foi ampliado e eu passei a agir e a manifestar muitas dessas mudanças que eu estou contando para vocês, tá?
que está aqui rolando aqui? O Tom falando seus podcasts são demais. Pô, gente, obrigado, hein? Obrigado por esses feedbacks. Eles só me enchem mais de alegria para eu continuar aqui com toda a energia passando esse conteúdo para vocês. Valeu, Tom. Bom, eu contei um pouco sobre mim. Chega, né? Sobre as mudanças que eu comecei a implementar na minha vida, e agora vamos ao tema da live de hoje, que está conectado com o meu propósito, que é te ajudar a encontrar as respostas dentro de você para desenvolver mais saúde, mais felicidade e mais abundância, né? O tema da live de hoje dizia o seguinte, né? Ou diz o seguinte: seus resultados deixarão de ser medianos se você entender isso, né? O que será, né, que se a gente entender, se a gente passar a ter consciência e trazer para a nossa vida, a gente pode ter resultados melhores, né? Se você fizer uma pesquisa rápida, depois dessa live, joga na internet e no Google, quais são as principais características que uma pessoa bem-sucedida precisa ter, né? Internet fala muito da questão financeira, né? Carreira, sucesso e tudo mais, mas a gente pode ampliar isso, sem dúvida nenhuma, para saúde e felicidade, além de abundância, como eu gosto de separar esses temas, essas caixinhas, né? Você pode ter certeza que vai ter um resultado muito incomum nessas pesquisas, né? Eu estou falando de resiliência, pessoal. Essa palavrinha, essa característica, esse skill, né, em inglês, como algumas pessoas gostam de chamar, chamem como vocês quiserem, vocês podem ter certeza que está entre as top 10, as top 5, até as top 3 características mais importantes de pessoas bem-sucedidas, né? Eu gosto muito de citar algumas histórias, né? Napoleão Hill, para mim, é um nome fantástico, um cara que eu estudo todos os dias e que eu absorvo muito conhecimento, né? Falecido já na década de 70, mas que deixou um legado maravilhoso de conhecimento, né? Um dos gurus e mestres de realização pessoal que o mundo já teve. Ele sempre gosta de citar a história do Thomas Edison, que foi amigo dele, famoso Thomas Edison, que depois de 10 mil tentativas, ele teve que passar por 10 mil tentativas até chegar no Natal da lâmpada incandescente, que a gente usa bastante hoje em dia, né? Mas a gente não precisa ir muito longe, né? Aqui no Brasil a gente tem várias histórias, você deve conhecer um monte, até perto de você, talvez nem pessoas famosas, mas pessoas famosas como Silvio Santos, Medina do surf, Simone Simaria do sertanejo, que eu gosto, Guilherme Benchimol da XP, enfim, pessoas que basicamente começaram do nada, né, e chegaram aonde chegaram e continuam se desenvolvendo. Você pode ter certeza que uma das coisas que essas pessoas desenvolveram bem ao longo do tempo foi resiliência, tá certo? Se eu não tivesse, pessoal, de verdade, se eu não tivesse percebido, se eu não tivesse tomado consciência da importância de desenvolver resiliência no começo da minha jornada Inside Myself, né, como eu falo, eu acredito que eu não teria mudado tantas coisas que eu mudei num curto espaço de tempo na minha vida, né, que eu já contei um pouco aqui na minha história para vocês, né? Perder 20 quilos e manter, né, que é o mais importante, porque antes eu perdia 10, 15 quilos assim rápido, engordava e ficava mais pesado ainda, né? Descobrir propósito de vida, melhorar relacionamentos, se sentir feliz, se sentir preenchido, ampliar a fonte de renda, tudo isso foi possível e tem sido possível porque eu desenvolvi resiliência e continuo desenvolvendo, tá? Então eu quero começar a falar aqui. Vamos direto agora ao assunto sobre 4 pontos muito importantes em relação à resiliência, né? Porque eu aprendi e passei a acreditar e colocar em prática que não é uma questão, pessoal, de virar a chave. A gente escuta muito isso, né? Bumba, virou a chave, né? É preciso ter resiliência para desenvolver resiliência, né? Para você correr, é preciso você aprender a caminhar, né? Para você cantar, você precisa aprender a falar. Você não nasce falando, né? Ou nasce, né? Quem tem filho sabe, é difícil, né? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. O meu filho foi começar a aprender com 2 anos e pouco a falar, né? E resiliência é a mesma coisa. Talvez me arrisco a dizer aqui que nós não fomos ensinados, não ensinaram a gente da melhor forma possível a desenvolver resiliência. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Tá? Deixa eu tomar um golinho de água. Eu já estou falando aqui há 20 e poucos minutos. Eu falei que eu ia, em algum momento, parar para a gente fazer mais uma respiração. Um ativista quântico adora fazer isso, porque gosta de ter a essência
perto, quando a essência está próxima da gente, não só o nosso ego, nossa mente pensante, a gente acaba se mesclando e ficando mais criativo, mais leve, mais concentrado, mais presente no agora. E vocês aí desse lado também é muito importante que vocês estejam conectados. Então, comigo, nos próximos 60 segundos, eu quero que vocês fechem os olhos, que respirem 1, 2, 3, 4 vezes, inspira e expira. E eu quero que vocês façam um exercício muito rápido. Que vocês imaginem uma imagem de vocês saindo do corpo de vocês e indo em direção ao teto, da onde vocês estão, e essa imagem vai olhar para você sentado aonde você está sentado, tá? Tente fazer esse exercício. É muito provável que eu vou fazer esse exercício nas próximas lives, para vocês se fortalecerem. Eu já ensinei muito esse exercício. Façam isso por 60 segundos. Tentem fazer com que a imagem que subiu para o teto de vocês olhem para vocês sentados. Eu vou fazer aqui também, tá bom? Muito bem. Podemos, voltando aqui, trazendo atenção de novo aqui para o vídeo, para a live. É muito bom tentar ficar mais no agora e exercitar isso. Eu gosto muito de falar, de brincar com a questão da academia, nós vamos falar disso. Mas quanto mais a gente exercitar isso, mais presente a gente vai estar, mais no agora a gente vai estar, mais esperto e atento nós estaremos em relação às mudanças que a gente quer fazer nas nossas vidas. Tá bom? Vamos lá então. Obrigado aí por vocês terem compartilhado esse momento gostoso aí. Vamos lá aos 4 pontos super importantes, começando pelo primeiro, tá? Por que vocês estão me escutando falar desenvolver saúde, felicidade, abundância e não conquistar, né? Tem um mantra que eu trouxe para minha vida, que é um mantra do Bruce Lee, que diz o seguinte: a vida não é uma jornada, ou melhor, desculpa, a vida não é um destino, e sim uma jornada. Pessoal, eu acredito em evolução contínua, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, sempre tentando passar pelas 3 caixinhas, tá? Saúde, felicidade e abundância. Esporte, por exemplo. Você tem o esporte amador e você tem o esporte profissional, né? Do amador até o profissional, você tem vários níveis, né? No próprio profissional, você tem níveis que sobem, né? Por exemplo, basquete, que eu gosto, você tem o esporte amador, né? Eu, por exemplo, joguei basquete amador, era federado, mas não cheguei no profissional. Tinha o esporte profissional ali de atletas, tem a NBB, que é um nível super alto aqui no Brasil, né? De basquete, tem a NBA, e na NBA tem vários times até chegar no campeão, né? São vários níveis, né? Academia também, né? Eu sinto que quanto mais eu faço, mais eu pratico academia, mais eu desenvolvo meus músculos, mais preparado eu estou para praticar atividades físicas, né? Mas, por curiosidade, eu fiz uma aula não faz muito tempo, eu não sei se vocês já fizeram, daquela roupa que você veste e fica tomando estímulos, choques, né? Eu achei que eu ia bombar e bombei na aula. O problema é que depois de 3 semanas, eu fiquei 3 semanas dolorido, doía músculo assim que eu sequer sabia que eu tinha no meu corpo, né? Com relacionamento a mesma coisa. A gente tem a tendência de começar um relacionamento pegando fogo, né? Você quer saber tudo da pessoa, a pessoa quer saber tudo de você. O fato é que a gente não está preparado para escutar tudo que a pessoa tem para falar, e a pessoa também não está preparada para falar tudo. A gente não está preparado para escutar tudo que a pessoa tem para falar, né? Será que se a gente fosse aos poucos, né, desenvolvendo, né, o relacionamento, seria diferente? Tipo, adaptação da musculação, né? Com abundância, a mesma coisa. Dá para ganhar 1 milhão da noite para o dia, né? A não ser que seja na Mega Sena, né, na loteria.
né? Você tem planejado aumentar suas fontes de renda? O que você tem feito, né? Pensa na academia, mesma analogia. Você está se adaptando com essa ideia de ganhar mais dinheiro, né? O que você tem feito? Como eu falei, eu gosto de basquete, né? Eu joguei, fui federado dos 10 aos 17 anos, joguei no Juventus da Moca, onde eu morei por muitos anos, depois no Sírio-Libanês, depois eu terminei, fiquei 4, 5 anos no Círculo Militar, né? Eu já fiz um post do Michael Jordan, né? Acho que vocês devem conhecer esse jogador. Quando ele se aposentou, eu ainda era moleque, né? Eu não era muito ligado ainda no basquete, eu jogava futebol, mas a história dele é incrível, né? E mostra de fato muita resiliência, mostra que ele foi desenvolvendo resiliência ao longo do tempo, né? E quanto mais o tempo passava, mais o Michael Jordan se desenvolvia e se tornava mais resiliente. Tem até um documentário no Netflix super bacana que conta uma parte da história da vida dele, né? E aí o post que eu fiz falava o seguinte, olha só que interessante. Perdi mais de 9 mil arremessos em minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu fui escolhido para dar o arremesso da vitória e errei. Eu falhei várias vezes na minha vida e é por isso que eu obtive sucesso. Então eu volto ao meu primeiro ponto em relação à resiliência. Evolução contínua. Faz sentido? Faz sentido a gente entender que nós estamos numa jornada e que para qualquer coisa que a gente queira desenvolver, nesse caso resiliência, é uma evolução contínua, né? Tem várias definições, para fechar aqui o primeiro ponto, várias definições que eu estudei de resiliência, mas tem uma que eu trouxe aqui, eu quero ler aqui para vocês, que fala o seguinte: a resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos, ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Certo? Então, gente, primeiro ponto em relação à resiliência, vamos tomar consciência, evolução contínua, beleza? Seguindo, outro ponto que eu acredito que você precisa entender, porque quando eu olhei dessa forma, me ajudou muito a desenvolver resiliência, é que tudo é hábito, inclusive desenvolver resiliência, né? Pensa como você aprendeu a escovar os dentes, né? Como você aprendeu a andar de bicicleta, né? Claro que tem uma questão física do corpo de se adaptar, mas também uma questão neurológica, né? Uns falam em 21 dias para criar um hábito, outros em 90, enfim, cada um é de um jeito. Claro que são estudos comprovados aí com uma amostra significativa, né, de pessoas que comprovaram a mudança de hábito, mas você precisa encontrar as respostas aí dentro de você, né? Você é um ser único, né? Apesar de que somos todos um, estamos conectados, você é um ser individual aqui na Terra, né? Então, o que precisa, a gente precisa entender, né? Não se liga muito nessa questão de tempo, né? Porque, sei lá, vamos imaginar que você põe na tua cabeça que depois de 21 dias não comendo doce, você de fato vai parar de comer doce, você nunca mais vai comer doce, por exemplo, né? E aí você não consegue manter essa promessa, como é que você fica, né? O hábito, ele se torna de fato um hábito quando o seu cérebro ele já se adaptou àquela determinada atividade, né? Seja praticar um exercício, seja comer, seja ter resiliência, e aí o caminho para a ação é encurtado, né? O seu cérebro começa a deixar de gastar energia quando ele aprendeu, ele vai de um lado para o outro de uma forma muito rápida, em questão de milissegundos, ele toma a decisão, né? Você age, né? Igual a dirigir, né? Eu não sei se você dirige hoje, mas pensa, se você dirige, pensa como você dirige, ou se não, pergunta a alguém que dirige, né? Já há um tempo. Pergunta para essa pessoa se ela para pensar em ligar a chave, apertar a embreagem, a mudar a marcha, a virar, a dar a seta. É tudo muito automático, né? Quase que um reflexo. E com resiliência também é assim. Por que seria diferente, né? Por que seria diferente com resiliência? Então, 2 pontos importantes até agora: evolução contínua e tudo é uma questão de hábito. Agora vamos a mais 2 temas muito importantes ligados a essa questão de resiliência. Tá? Eu falei que são 4 pontos, então vamos falar sobre mais 2 pontos importantes. Antes disso, deixa eu tomar um golinho aqui. A Sol falou aqui, eu vi esse post e repostei. Delém falando de disciplina. É isso aí. Rafael, muito boa a sua palestra. Pô, obrigado, gente. Vamos nessa. Vamos continuar aqui, que tem mais conteúdo bacana para dividir. Então,
Vamos ao terceiro ponto em relação à resiliência, que é extremamente importante, que eu passei a me conectar, a ter consciência, a aceitar e a agir na minha vida e que fez muita diferença. Propósito. Tá? Esse é um tema que eu vou falar durante uma live inteira. Na verdade, eu separei até em 2 lives, tá? Um para falar sobre propósito de vida, tá? E outro sobre propósito de pequenas coisas, né? Aliás, por coincidência, é o tema da próxima live, né? A live de amanhã. Quero já adiantar aqui a importância de você ter um propósito para tudo, inclusive para você desenvolver resiliência, né? Eu passei a entender e aprender que quando o propósito ele é mais nobre, né, em relação ao que você quer atingir, ao que você quer desenvolver, né, quanto mais nobre for esse propósito, mais força ele vai te dar. Né? Eu no começo, como é que eu era? Né? Eu era assim, poxa, quero perder peso para ficar bonito pro carnaval, para entrar no vestido, né, como uns falam, para colocar um terno bacana, para ficar bom pro final do ano. Né? E aí, com a minha jornada inside myself, né, como eu gosto de falar, eu fui desenvolvendo muitas coisas, entre elas a questão do propósito para eu ter mais saúde. Né? Então, hoje, como é que eu enxergo essa questão de saúde? Eu penso em ter saúde para que meus 4 corpos, a gente vai falar disso em alguma outra live, para que meus 4 corpos eles se conectem mais, para que eu possa ter muitos benefícios com isso, como eu tenho tido, né? Criatividade, energia para fazer diversas coisas, né? Inclusive para poder impactar a vida de pessoas, né? Inclusive para me conhecer mais, né? Para ajudar pessoas em seus processos de despertar de consciência. Eu sei que quanto mais energia eu tiver, quanto mais meus 4 corpos estiverem conectados, mais feliz, mais conectado com a minha essência eu estarei, mais preenchido eu me sentirei, mais forte eu estarei para continuar desenvolvendo resiliência, mais preparado eu estarei para ajudar a mim e aos outros. Né? Então entenda que você encontrar um propósito para qualquer objetivo que você queira atingir, e você saber que ao longo da sua jornada você vai poder deixar esse propósito mais nobre, mais robusto, você vai desenvolver esse propósito. Isso vai te ajudar a ter mais resiliência para continuar desenvolvendo o que quer que seja o seu objetivo. Né? Perda de peso, melhorar relacionamentos, encontrar propósito de vida, aumentar fonte de renda, enfim. É extremamente importante começar a tomar consciência em relação a essa questão de propósito. Tá certo? E por fim, não menos importante, o quarto ponto em relação a essa questão de resiliência é o que eu chamo de visualização. Né? Eu e muitas outras pessoas falam, né, sobre visualização. Isso é algo que, de verdade, pessoal, eu não botava fé quando eu comecei a estudar com mais profundidade, tá? Lá no início de 2018, até um pouquinho antes. Até um pouco antes de eu começar a estudar de fato. Eu nem fazia ideia de que isso existia, para falar a verdade. Aí, aos poucos, eu fui entendendo que, de fato, eu já fazia isso. Eu visualizava, eu fazia esse exercício que eu quero explicar para vocês todos os dias, mas eu fazia de forma errada. Né? Eu estava me afastando mais ainda dos meus objetivos. Né? Porque assim como escovar os dentes, ir na academia, comer coisas saudáveis, coisas não saudáveis, dirigir, visualizar, pessoal, também pode se tornar um hábito saudável. Entenda que você já faz isso todos os dias e talvez você não perceba como eu não percebia. Né? Peraí, de onde você está tirando essa ideia, Bruno? Bom, quem me acompanha sabe, eu estudei muitos mestres, mas principalmente Amit Goswami, que é o precursor mundial do ativismo quântico no mundo, né? Precursor mundial, claro, já é do mundo. Napoleão Hill, eu venho estudando muitos livros que Napoleão estudou, vários cursos que ele deixou publicado. Né? Fui até Los Angeles estudar junto com Bob Proctor, que é fera em mudança de paradigma. Todos esses caras e muitos outros falam dessa questão de visualização. Né? E aí, para trazer de uma forma prática para vocês essa questão de visualização, é muito importante que vocês entendam algo que talvez vocês já até escutaram, mas não se conectaram tanto. Né? E caso ainda não saibam, presta bastante atenção nisso, que é sobre o nosso consciente, o nosso subconsciente. Tá? O nosso consciente, pessoal, é onde tem 5% da nossa capacidade intelectual. É os nossos sentidos, é o que eu chamo de AVTOP. A de audição, V
de visão, T de tato, O de olfato, P de paladar, ave top. Então, nosso consciente é aonde estão os nossos sentidos, onde a gente explora no máximo 5% da nossa capacidade. E onde estão os outros 95%, Bruno? Está no nosso subconsciente, tá? Está no intangível, está em algo que a gente não aprende, ninguém ensina isso pra gente quando a gente é criança, né? E basicamente a gente repete e reforça de forma consciente ou inconsciente que nós somente somos o que nossos sentidos experimentam. Eu vou ler agora uma frase aqui que eu separei interessante do Einstein, tá? Que eu gosto bastante. Que ele diz o seguinte, presta atenção, vamos refletir sobre essa frase. Não podemos permitir que a lógica seja a nossa deusa. Ela tem músculos poderosos, mas lhe falta personalidade. A mente intuitiva é um presente sagrado e a lógica é uma serva fiel. Infelizmente, nós criamos uma sociedade que honra a serva fiel e esquecemos o presente sagrado. Olha esse finalzinho. Infelizmente, nós criamos uma sociedade que honra a serva fiel. Nós quem? Eu, vocês, os nossos pais, os nossos bisavós, talvez os nossos filhos com os nossos netos. A gente cria e fortalece uma sociedade que honra a serva fiel, que honra o consciente, os 5% de capacidade. E esquece o presente sagrado. Porque, de fato, ninguém aprende, ninguém ensina, ninguém desenvolve esse tipo de conteúdo, tá? Então, quando... Ninguém não, né? Ninguém é demais, mas poucas são as pessoas, os pais, os avós que ensinaram os pais, que ensinaram a gente, e a gente que ensina os nossos filhos, a gente tem pouco costume disso, porque, de fato, não é uma informação que está tão de fácil acesso para a gente, né? E quando a gente visualiza, né? Quando a gente faz o exercício de visualização, de se projetar, que a gente já faz todos os dias, tá? A gente já faz isso todos os dias, só que a gente às vezes não percebe o que a gente está visualizando, o que a gente está afirmando também pra gente. Mas falando de visualização, quando a gente visualiza, a gente exercita o quê? A gente exercita o presente sagrado, né? O subconsciente, o nosso subconsciente, está conectado com o todo, né? Tudo que a gente pensa, tudo à nossa volta vibra. Isso já está comprovado, né? Um átomo, um elétron, quando você pega e analisa o elétron, cientistas físicos analisaram o elétron, dentro do elétron tem vibração, tem energia, né? Por que pensamentos não vibrariam? Né? A gente vai falar mais sobre, ainda essa semana, no finalzinho dessa semana, se eu não acredito, acho que é domingo, sábado, domingo, a gente vai falar mais sobre a lei da atração e vibração, tá? A gente vai falar sobre paradigmas também, que é interessante. Mas agora eu preciso que você entenda que quando você visualiza o seu subconsciente, a sua mente, o seu corpo energético, a gente vai falar sobre 4 corpos também, tudo está vibrando, né? Para você atrair o que você quer, o que você deseja, você precisa vibrar corretamente, com resiliência, de forma constante, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo do rádio, né? Eu gosto de escutar qualquer tipo de música, na verdade. Eu sou quase que eclético. Mas eu adoro um pagodinho, né, um sertanejo. E se eu quero, sei lá, escutar a Nativa FM, que frequência de megahertz que eu preciso sintonizar? Né? Eu preciso sintonizar 95,3. Né? Se eu sintonizar 95,2 megahertz, será que eu vou conseguir escutar a Nativa? Né? Para eu ligar para minha mulher, para o meu filho, né, para algum amigo, minha mãe, minha irmã, quem seja, eu preciso discar uma sequência exata de 9 números, certo? Se eu trocar um númerozinho, vai dar certo? Será que eu vou conseguir falar com eles? Agora, para pensar, gente. Se você ficar visualizando as coisas que você tanto deseja de forma correta, hoje, por exemplo, você visualizou de forma correta, aí amanhã você não visualiza, você meio que entra no piloto automático, pensa em coisa ruim, visualiza coisa ruim, aí depois você faz certo, aí depois de amanhã não, e assim por diante. Será que você vai conseguir desenvolver as coisas que você tanto quer? Será que você vai conseguir se sintonizar na nativa? Né? Será que você vai conseguir se sintonizar na saúde que você quer, na felicidade que você tanto almeja, na abundância que você tanto deseja? Né? Se resiliência é o que você quer, você precisa visualizar exatamente o que você deseja, com propósito,
né? Tornando isso um hábito e entendendo que cada dia é um dia na sua jornada de evolução, na sua jornada rumo aos objetivos que você quer atingir, né? Você pode ir conquistando coisas, mas a resiliência sempre poderá ser desenvolvida. Lembre sempre disso, a vida não é um destino e sim uma jornada. Conquistas faz parte, você vai conquistando, mas você tem uma visualização lá na frente, você está olhando lá na frente, um propósito nobre. Todo dia você está olhando, focando lá, você quer escutar nativa, você está no 95,3, você não vai colocar no 95,2. E isso é um hábito. Você precisa desenvolver esse hábito para você conseguir se sintonizar na frequência que você de fato quer. Tá? E aí, eu fecho esse quarto ponto falando, repetindo, né, um mantra que eu decorei, que virou um mantra para a minha vida, que é de Carl Sagan, que é um filósofo, que foi um filósofo, astrofísico, palestrante, o cara foi tudo, ele era um gênio, né, que dizia o seguinte, o mantra dele, né, a frase dele que virou meu mantra, diz o seguinte: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Eu gosto de trocar a palavra ausência por falta, às vezes. Falta de evidência não é evidência de falta. Então, por mais que você, poxa, você tem um propósito, você está visualizando, você está fazendo uma série de coisas que eu vou dividir aqui com vocês, que vocês vão aprender, tal, não sei o quê. Aí um dia, uma semana, 2 semanas, pô, estou de saco cheio disso. Gente, puta, essa coisa aí de vibração, atração, de visualização, esquece, não dá. Isso é o que acontece com 98% da população mundial. Apenas 2% da população conhecem essas técnicas, esse conhecimento, esse conteúdo que eu estou dividindo com vocês e aplicam e dão consistência a isso. Porque de fato não é fácil, é um hábito. É igual à academia. É fácil ir a primeira, a segunda semana, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês na academia? De falar que não é. Eu tô há cerca de 3 anos indo quase todos os dias. Eu não vou falar todos os dias, porque desses 3 anos, de 1000 dias, dos últimos 1000 dias, eu falhei 1%. Tá? Eu falhei 1.000, 100, 10 dias. Nos últimos 1000 dias eu não fui 10 dias na academia. Tá? Alto mais alto, baixo menos baixo. A gente vai falar disso em algum momento. Não tem problema. Mas é importante dar consistência. Né? A partir do momento que você dá consistência, você vai começando a perceber que essa frase do Carl Sagan, a ausência de evidência não é evidência de ausência, ela faz muito sentido, porque você começa, ao longo da sua jornada, do que você quer desenvolver, você começa a encontrar diversas coisas bacanas, resultados começam a acontecer. Tá certo? A Sol tá falando como visualizar da forma correta. Sol, não tem uma fórmula, tá? A gente vai abrir, talvez, para perguntas, eu não sei se vai dar tempo, mas para deixar muito claro, quando eu comecei a visualizar há 4 anos, há 3 anos, não era como eu visualizo hoje, tá? Hoje é uma coisa muito mais natural, faz parte da minha rotina, eu vivo aquele momento que eu visualizo, até me arrepia de falar, mas no começo foi estranho. Que é isso? Estou visualizando uma coisa estranha. É normal acontecer isso, faz parte. Por isso que a ausência de evidência não é evidência de ausência. É você fechar os olhos e imaginar cenas de você resiliente, de você treinando, de você tendo um bom relacionamento, enfim. A gente vai ter mais tempo para se debruçar nisso. Mas basicamente não tem regra como visualizar. Usa a sua criatividade, a sua intuição, tá? Basicamente é isso. Então, eu quero pegar esse finalzinho aqui dessa live, desse encontro com vocês, para resumir tudo que eu falei aqui, tá? Eu vou tentar fazer um wrap-up, como eu gosto de falar em inglês, um resumão para vocês. Desculpa que às vezes eu fico falando inglês aqui, vocês vão perceber se vocês me acompanharem nessas lives. Eu fui professor de inglês, eu gosto pra caramba de inglês. 95% dos meus alunos odiavam inglês, então eu sei que muito provavelmente você aí desse lado não gosta de inglês, mas como é uma coisa muito natural minha, às vezes eu vou falar, mas eu vou traduzir na sequência. E se eu não traduzir, vocês me dão bronca. Fala, Bruno, que negócio é esse aí que você está falando inglês e não está traduzindo, tá? Tanto é que Inside Yourself, que é o nome do Instagram, é inglês. Não adianta, eu gosto de inglês. Mas vamos lá. Então assim, para resumir tudo que eu falei aqui, tá? Lembre sempre muito da questão de desenvolver, tá? Esse lance de virar a chave, para mim, não combina muito com a verdade que eu passei a conhecer, tá?
Acho que não tem certo e não tem errado, tá? É só uma questão de que eu tomei consciência, eu aceitei, eu pratiquei, eu desenvolvi e tem feito muito sentido isso para mim, para todas as mudanças que eu tenho feito na minha vida, tá? Lembra sempre do mantra do Bruce Lee. A vida não é um destino, e sim uma jornada, tá? Então, os 4 pontos que eu falei. Primeiro, evolução contínua. Gente, não tem perfeição, a não ser em quem acredita na perfeição. Geralmente, esse tipo de pessoa perfeccionista, essa pessoa ela tá mais parada e estancada do que se movimentando, né? Tudo tem que ser perfeito para essa pessoa. Tem uma frase que eu gosto do Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, que ele diz o seguinte: a melhor coisa a fazer é a coisa certa. A primeira coisa a fazer a primeira melhor coisa a fazer é a coisa certa, óbvio. A segunda melhor coisa a fazer é a coisa errada. E a pior coisa a fazer, ou a coisa mais que você não pode fazer, é não fazer nada. Você não pode ficar parado, né? Então, evolução contínua. Esquece esse lance de perfeição. Um dia após o outro, né? Tem gente que fala, melhora 1% a cada dia, seja a sua melhor versão a cada dia. Essa é a ideia. Segundo ponto, eu falei de hábito. Tudo é hábito. Andar, cantar, falar, escovar o dente, tudo. Né? Por que desenvolver resiliência seria diferente? Né? Um dia após o outro. O Medina do surf, ele não começou sendo o melhor surfista do mundo, gente. Talvez na mente dele ele era, mas ele demorou um pouco para conquistar. Né? O Napoleão Hill, que é o cara que eu estudo quase que todos os dias, demorou 20 anos para ele começar a aparecer como Napoleão Hill. O Bob Proctor, que eu fui estudar lá em Los Angeles, ele demorou quase 10 anos para ele começar a aparecer como Bob Proctor. Né? A gente tem vários exemplos assim. Né? O próprio exemplo do Silvio Santos, que eu acho que é emblemático, tem vários exemplos. Né? Então, é um dia após o outro. Tá? É só você pensar quanto tempo levou para você falar, para o seu filho falar. Né? Não sei se você já aprendeu uma língua diferente. Como eu disse, eu fui professor de inglês, tive mais de 250 alunos, e eu sei bem que não é do dia para a noite que se aprende. Né? Eu levei mais de 10 anos para aprender inglês. E veja, não é que eu aprendi e pronto, tem um chipzinho aqui dentro. Não, eu continuo desenvolvendo, eu leio livros em inglês, eu assisto alguns documentários em inglês, enfim. Então, tenha consciência de que resiliência também não se desenvolve da noite para o dia. A Gabi falando, melhor professor de inglês que eu já tive, aprendi muito. Valeu, Gabi, obrigado, gostei agora. Muito bom. Thank you very much. O terceiro ponto que eu falei é de propósito, tá? Você pode, e até deve, na minha opinião, né, pela experiência que eu tenho tido, né, e desenvolvido, escolher algo mais nobre, a longo prazo, né? E não como eu fazia a curto prazo. Eu perdia 10 quilos em 3 meses e engordava tudo em um mês. Né? Lembra que propósito você desenvolve, como tudo na vida. Né? Você desenvolve com o tempo. Né? Quanto mais nobre for, mais força esse propósito vai te dar para continuar na sua jornada em busca dos seus objetivos. Tá? E aí falei agora no final de visualização. Né? O Napoleão Hill falava o seguinte: o que a mente humana é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. Né? O Van Gogh tinha uma frase mais ou menos assim, né? Eu sonho com as minhas pinturas, depois eu pinto os meus sonhos. Né? Tudo começa no pensamento. No começo é estranho, né? Talvez você tenha vontade de... Né? Mas quando você exercita a visualização, fortalecer o seu subconsciente, que vai se harmonizar, né, com a inteligência infinita para te ajudar através de pensamentos, através de insights, né, de situações, de pessoas, a seguir na sua jornada e desenvolver o que você quer desenvolver. Né? Nesse caso, a gente está falando de resiliência, né? Mas visualização vale para tudo, né, que você desejar. Quanto mais você fizer esse exercício, mais seu subconsciente vai se acostumar com a ideia, mais caminhos se abrirão para você, né, e mais habituado você estará com a ideia de desenvolver resiliência. Né? Mais resiliência você manifestará, tá bom? Gente, nossa, falei pra caramba aqui. Eu nem sei se vocês fizeram algumas perguntas aqui. Eu vi que vocês fizeram alguns comentários, mas agora, 2 minutinhos para alguma pergunta que ficou pendente aqui dessa live de hoje. Se vocês tiverem uma pergunta, mande agora, porque já está acabando aqui o tempo do Instagram, que geralmente é 1 hora, tem mais 5 minutinhos aqui, 6 minutinhos. Vou esperar 30 segundinhos, se não tiver pergunta, eu fecho aqui a live, tá bom?
Caramba, que sede. Tô vendo os comentários aqui, a Lu falando de sair do mercado, precisa ter resiliência, muita resiliência, não é fácil, principalmente que você escuta um monte de coisa por aí no meio do corredor, né? Concordo, Lu. A Sol falando aqui, estudar inglês não é fácil, não é mesmo, nem um pouco fácil. Quanto mais cedo a gente começa, melhor, né? Essa foi minha sorte também, que eu peguei a dica do meu pai e logo aos 8 anos eu estava estudando inglês. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, todo mundo já manjou, vai começar a desenvolver resiliência a partir de hoje. Vocês vão desenvolver mais resiliência, vão estar muito mais fortalecidos para vocês conquistarem o que vocês desejam. Deixa eu fazer aqui um fechamento para que a gente possa fechar aqui com chave de ouro, né? Para falar a verdade, eu estou bastante feliz, né, com esse momento. Isso está muito conectado com o meu propósito de vida, então eu poderia ficar aqui falando horas e horas. É um prazer, isso me enche, me preenche, né, me deixa muito feliz. Se esse tema ele fez sentido de alguma forma para você, talvez amanhã seja a oportunidade de você chamar alguém, né, para adquirir esse conhecimento também, né? Convide alguém que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, convide amigos, familiares para essa próxima live que é amanhã, né? Faça o bem, né? Seja o instrumento da mudança na vida de alguém que precisa, né? Principalmente nos dias atuais que estamos vivendo e tem tanta gente precisando de ajuda e equilíbrio, né? Amanhã a gente vai falar sobre um tema bastante importante que pode te ajudar a realizar mais tarefas, né? Pode te ajudar a ser mais produtivo, pode te ajudar, inclusive, a ter mais resiliência, que foi o tema de hoje, né? Então se liga, se programa, e aí eu espero você e quem você convidar amanhã no mesmo horário, às 9h07, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A Manu, a filha da Lu, falou que começou antes de mim estudar com 6. É gênio, né? Ela é fora da curva total. Tom falando, Bru, parabéns, gratidão. Eu que agradeço. O Tom também falando, você vai falar mais sobre 4 corpos. Vai ter uma live só para falar disso. O Rafa falando, see you tomorrow, teacher. I love it. I appreciate it, my friend. See you tomorrow. Eu que agradeço você compartilhar o seu tempo, o seu agora comigo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na visualização. É importante detalhar bem. A Roberta falando da visualização. Olha, quanto mais detalhe você colocar na sua visualização, melhor. Lembre sempre que o subconsciente, ele não tem filtro. O seu subconsciente que está conectado com o poder infinito, com a inteligência infinita, ele não diz sim ou não, ele não tem filtro. Então, tudo que você visualiza de forma constante, habitual e com detalhe, ele vai absorver. Só toma cuidado, aí é uma dica por experiência própria de 4 anos, 3, 4 anos fazendo esse exercício diariamente, às vezes 2 vezes por dia, de que às vezes você entra numa noia tão grande de detalhe que quando você vai ver, passou 40 minutos, você está detalhando a primeira cena de alguma coisa que você deseja. Então, cuidado, porque se você detalhar muito, eu acho que você vai perder tempo e você vai se cansar com esse exercício, tá? Foi o que eu falei, do começo até hoje, eu evolui muito na minha visualização, eu trouxe mais detalhes, eu enriqueci mais a minha visualização, mas você começa a pegar um ritmo tão gostoso. Eu não paro de me arrepiar quando eu falo disso, é muito bom. Você pega um ritmo tão gostoso da visualização, você sente de fato que você está vivendo aquilo, né? Precisa colocar sentimento, no começo às vezes é difícil, mas você vai aos poucos melhorando isso, e flow, e segue o flow. Eu hoje, talvez seja uns 15 minutos que eu fico fazendo exercício de visualização, e eu detalho bem algumas coisas, assim, mas cuidado para não ir tão profundo e se perder na visualização, tá?
Olha lá, o Tom falando, às vezes me perco nas visualizações. Precisa criar ritmo, é hábito, não adianta. É igual academia. Vai passar o tempo e vocês vão se habituar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem gente que vai ser em 1 semana, vai demorar 1 ano. Olha, cada um vai ser de um jeito, cada um tem um ritmo, né? A Manu, filha da Lu, tá aprendendo com 6 anos falar inglês, eu aprendi com 8. Tem gente que com 30 anos aprende 1 ano. Tem gente com 30 anos nunca vai aprender, não consegue aprender, demora 10 anos para aprender. Enfim, hábito, tá? E cada um é um ser individual, tá certo? Gente, muito obrigado. Estou muito feliz de ter concluído esse primeiro dia de live aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou deixar essa live salva aqui. Se vocês lembrarem de alguma coisa, quiserem perguntar depois, é só comentar e a gente vai tentando responder. Eu vou tentando compartilhar algumas coisas com vocês, algumas visões, tá bom? Desejo um restinho de noite maravilhosa para todos vocês, com muitas energias boas e muitos agoras. Valeu, beijos e abraços.